pequenininho, mas que vai representar uma alavanca muito poderosa para o nosso desenvolvimento, tá? Fé raciocinada foi o que nos pediram para falar, né? Eu vou me basear muito no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, tá bom? Então, o que é a definição de fé? O que é fé, Cristiane? Fala. Qualquer Cristiane das que estão aqui. Fé é a gente acreditar em algo maior, Deus. Viu? Ela falou, fé é acreditar em algo maior do que nós mesmos. Sim, exatamente. Então, fé, ponto inicial da fé é a gente acreditar que existe algo muito maior do que nós. Mas, segundo o nosso amigo Haroldo Dutra Dias, ele diz que esse é apenas o início da fé. A crença, o acreditar que existe algo maior, é o começo da crença, é o começo da fé. Mas a fé vem da palavrinha latina chamada fides, que diz a palavra fidelidade. Fidelidade é o quê, gente? Você confia no outro? Quem é casado confia no seu cônjuge, né? Então, fidelidade é a confiança que a gente coloca em algo muito, muito, muito maior, né? Mas só que ele também nos diz o seguinte, para ser fiel, é preciso que haja um relacionamento. Você não é fiel assim a nada, né? Você é fiel a alguém ou alguma coisa. Você acredita, mas você tem que se relacionar. E fé é o relacionamento que nós temos com Deus. Vem dessa confiança muito poderosa que nós podemos ter. A gente pensa que fidelidade, né, é assim alguma coisa muito... A gente está começando a ter a tal da fé, né? A gente fala, não, eu acredito em Deus. Deus é só olhar para tudo que foi criado e eu sei que alguém fez, não foi nenhum homem fez os planetas, né? Ninguém construiu essa máquina humana, ninguém construiu este sol, este céu, toda a natureza, alguém fez, muito maior, tá? Então, fé é a gente depositar a nossa confiança em Deus. E pensar o seguinte, Deus é sempre alguém que não é a gente, né? Porque a gente fica pensando assim, não, Deus tem que fazer a minha vontade. Eu vou orar, eu tenho fé, então Ele vai fazer do jeitinho que eu preciso que seja feito, né? Tem gente que fala, não, eu preciso melhorar esse emprego, eu preciso arrumar um outro emprego, eu preciso conquistar essa posição, eu preciso ganhar na política, ou eu preciso comprar um carro. Não é isso que nós estamos falando. Você está lidando com, né? Quando você tem fé em alguém, você deposita a sua confiança, você é fiel a alguém, né? Nós estamos falando de duas pessoas comuns. Mas aqui nós não estamos falando de depositar fé em outra pessoa, nós estamos falando de Deus. E Deus é absoluto e a gente é relativo. Então, já é difícil pensar nesse relacionamento, né? E o próprio Haroldo cita o seguinte, que fé é uma entrega muito poderosa. Como quando você vai fazer uma viagem de avião. Você entra no avião e você entrega a sua vida para o piloto, não é? Entrega. Ele fala assim, e se de repente a aeromoça chega e fala assim, tem alguém aqui que sabe pilotar? Aí a pessoa fala, não, por quê? Ai, que o piloto morreu. Vocês já pensaram uma coisa dessa? Então, entrega para Deus é muito maior do que simplesmente... saber que se a gente morrer também vai defender a vida. Pois é. Então é o seguinte, né? O Evangelho nos mostra que a fé é o supremo desafio do ser humano, né? Jesus ensinou muito bem o que era a fé. Ele falou assim, Pai, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E não foi a única vez que ele disse isso, não se faça de acordo com a minha vontade, mas com a vossa vontade, com a vontade desse Pai maior, né?
Então a gente fala assim, tá bom, mas eu acredito em Deus, mas será mesmo, né? Será que eu acredito? Onde que eu tenho uma prova verdadeira da existência de Deus, né? Para nós que já temos um certo conhecimento, fica fácil de pensar, né? Nós vivemos num planetinha que tem uma estrela de quinta grandeza, pensa, o Sol, que é tão grandão para nós, é uma estrelinha de quinta grandeza. Tem os de quarta grandeza, de terceira grandeza, cada um maior do que o outro. Os planetas giram no céu sem que a gente tenha o menor controle sobre isso, né? Porém, a gente gosta muito de ter o controle das coisas, né? Mas nós não temos o controle das coisas, total. Até o ponto em que a gente vai estar lá, imóvel, sem poder mexer com nada, no momento do nosso desencarne, não é isso? Nós não vamos ter controle, nós vamos faltar no trabalho, nós vamos faltar nas nossas obrigações, vamos deixar de lado os parentes, porque nós vamos ter encerrado um período de vida, né? E isso é importante que a gente tenha noção de que nós estamos, a nossa vida depende muito de nós, mas tem uma parte que depende muito de Deus. Então vamos tentar fazer a nossa parte bem feita e acreditar que Deus vai poder, Deus está no controle das grandes coisas. E que a vontade dele sempre vai acontecer, porque ele estabeleceu algumas leis que não dá para a gente mexer, né? Não tem a lei da gravidade, que qualquer coisa que você soltar cai no chão? Então nós temos leis também morais, tá? Leis que vão mostrar para nós o que nós podemos, como é que nós podemos melhorar, como é que nós podemos progredir, tá? Então, o Livro dos Espíritos, lá na questão 4, fala que você pode encontrar a presença de Deus numa coisa muito simples. Não existe efeito sem causa. Tudo que existe tem uma causa, não é? Então, procura a causa de tudo que não é obra do homem e o seu raciocínio vai responder que então foi Deus quem fez, né? Aí o Kardec ainda pergunta para os espíritos, né? Mas parece que todos os seres humanos trazem um sentimento instintivo da existência de Deus. É verdade? Ou isso é ensino? As pessoas são ensinadas? E eles respondem na pergunta 5 e 6, os espíritos respondem que o próprio sentimento instintivo da existência de algo maior é uma prova da existência de Deus. E que isso não é fruto só da educação. Educação você pode aprender uma crença, uma religião, algo assim. Mas fé é algo muito maior do que isso, tá? E essa fé, muito maior do que isso, vai mostrar para nós que esse sentimento íntimo, qualquer ser humano, seja na floresta, tenha crescido na cidade, no Brasil ou no Japão, é um sentimento instintivo que todo ser humano traz, né? A fé, então, é um sentimento inato dentro do homem. Inato no sentido de que nós temos uma semente de fé dentro de nós. Nós nascemos com isso, porque nós temos certeza da nossa destinação. E qual que é o destino do ser humano, hein? Onde que nós vamos chegar, Juliana? Se a gente for evoluindo, onde que qual que é o destino nosso? Até onde nós vamos? Não tem parada fixa. Nós vamos sempre evoluindo até chegar a ser um espírito puro, que também é capaz de grandes obras, tá? Então, o nosso destino é virar anjo, no sentido, não de asinha, mas espírito puro, um espírito capaz de se deslocar com a velocidade do pensamento. Espírito puro sente uma felicidade imensa de poder servir, de poder estar contribuindo para os planetas. Pensa, então nós temos uma longa caminhada, né? Mas temos certeza de que vamos crescer, podemos crescer, nós temos uma tendência inata ao crescimento, né? Mas como eu estava dizendo para vocês, a gente quando se relaciona com Deus tem que pensar que Ele é o outro, Ele é diferente de nós, Ele tem uma grandeza, né,
que é só a inteligência suprema do universo. Ele é a inteligência suprema. Nós temos alguma inteligência, mas Deus é a inteligência suprema do universo. É o que nos diz logo de cara o Livro dos Espíritos, né? Só que às vezes a gente quer lidar com o outro meio que como criança, né? Quando o bebezinho está dentro da barriga da mãe, que nem o João e Maria agora, né? Eles sentem a mãe pelo movimento da barriga, pelos sentimentos da mãe, pelo que ela come, pelo cheiro, etc. Quando o bebê nasce, ele ainda acha que ele e a mãe são uma coisa só. Essa é parte do desenvolvimento humano. O bebê não sobrevive sozinho, ele se necessita do aconchego da mãe. E ele conhece a mãe, mas conhece a mãe pelo cheiro. Ele não vê logo de cara a mãe como uma pessoa que seja o outro. Ele fala, não, minha mãe é eu. Tem que se submeter à minha vontade, fazer exatamente aquilo que eu preciso, né? Tanto é que ele nem sabe que ele tem fome. Não precisa se preocupar com isso quando é bebê, né? Porque simplesmente ele chora e alguém tem que aparecer. Só que às vezes a gente passa a ser adulto e ainda sente, né, esse processo de separação ainda, de perceber o quanto que nós somos pequenininhos em relação ao universo, é um processo de amadurecimento, tá? Não dá para falar que Deus vai seguir a minha vontade. Eu sou fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel, Deus está em toda parte. Eu é que tenho que crescer na minha procura dele, na minha aproximação desse Deus, né? Então, olha, a fé é um sentimento inato, porque é a consciência das prodigiosas faculdades que o homem traz em germe, como semente, no seu íntimo, né? Como primeiro uma sementinha em estado latente, mas que o homem deve fazer germinar e crescer pela sua vontade ativa, né? Até o Emmanuel nos fala muito bem de que a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente, tá? Que nem acontece na vida comum, tá? Precisa do esforço da criatura, né? Ele fala que a conquista de uma crença edificante, ou seja, uma crença que faz crescer, uma crença que faz a pessoa se aumentar, não é serviço de menor esforço, ou seja, é necessário bastante esforço da nossa parte, tá? Mas o Cristo realizou muitos milagres, não foi? E ele mostrou que por esses milagres, o quanto que um homem que tenha fé, quanto que ele pode, ou seja, se tiver a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode realizar-se a si mesma. Então, eles comentam também o caso do Pedro. Lembra que o Pedro viu, todos os apóstolos estavam nos barcos, meio que de noite, né? De repente se aproxima uma figura, e eles morrem de medo, acham que é um fantasma. Mas Jesus fala assim, sou eu. Ele estava andando por cima das águas. Aí o Pedro olha e fala, nossa, então se és tu, mestre, faze com que eu me chegue perto do Senhor. E ele fala, então vem. E Pedro vai, sai do barco e vai andando, não é? Ele vai andando. E aí? De repente ele afunda, né? Por quê? Porque a fé do Pedro nesse momento ainda estava germinando, estava começando a brotar, né? Mas a árvore da fé viva não brota sozinha. Vocês têm que ver que tem um esforço muito grande, né? Então, fé, gente, na verdade, que seria esse desafio supremo, né? Deixa eu ver. Foi também mostrado em muitas outras ocasiões, né? Jesus mostrou com muita clareza para nós o que a fé pode fazer, né? Ele conta o evangelho que chega um homem pertinho de Jesus, se põe de joelhos, fala, Senhor, tem compaixão do meu filho que é lunático e padece muito, porque muitas vezes ele cai no fogo e outras vezes na água. E tenho-o apresentado a teus discípulos e eles não o puderam curar. Vocês conhecem essa passagem, né?
que Jesus faz? Quem lembra? O pai se ajoelha, pede para cuidar do filho que é muito perturbado, que é muito louquinho, que ele cai na água, cai no fogo, não consegue ter uma vida boa, não consegue se dominar, perturbado, tá? E esse pai levou esse filho para ser curado pelos apóstolos e ninguém conseguiu. Então Jesus fala, não, abençoa ele, e ele sara, abençoou o rapaz, e o rapaz ficou em pleno juízo, né? Aí, o que ele fala para os discípulos? Os discípulos falam, mas Senhor, por que nós não conseguimos curar esse homem, né, esse rapaz? Vocês têm pouca fé, né? São homens de pouca fé, ou seja, e ele falou assim, eu vos digo que se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a esta montanha, transporta-te daqui para colar, e a montanha vai se deslocar, tá? Então, gente, nós temos que fazer essa árvore germinar. Claro que essas montanhas, Jesus não falou no sentido literal, vamos pegar uma montanha fisicamente e transportar ela. Mas como é que o que ele quis dizer com isso? Que nós temos dificuldades para o crescimento, nós temos dificuldades de nos relacionarmos de uma maneira que sejamos homens de bem. Como é que um homem de bem faz? Trabalha em benefício seu e dos outros, né? Não, procura edificar todas as relações que tem por perto, procura construir, procura oferecer o seu melhor, né? Então, as montanhas a que Jesus se refere, provavelmente são as nossas dificuldades de crescimento, né? De sair do nosso egoísmo, sair do nosso conchinha, achar que nós somos mais necessitados do que os outros, de que os nossos filhos são melhores do que os filhos dos outros, então merecem mais, merecem mais roupas, merecem melhor escola, merecem tudo, né? Mais do que as outras crianças. E isso não é o crescimento, tá? O crescimento seria sair da casca do eu para mim mesma, de eu sou, eu quero, né? Nesse sentido materializante da coisa, no sentido material, de falar assim, não, eu quero coisas práticas, coisas materiais. O que nós vamos fazer? Desapegar um pouquinho dessas questões materiais e pensar que todos nós temos os mesmos direitos, todos nós somos seres iguais, não só diante da lei dos homens, que era para ser igual e não é, né? Mas diante da lei de Deus, ele acredita na força de cada ser humano que está colocado na Terra, tá? Por quê? Porque somos todos filhos do mesmíssimo Pai, portanto, irmãos e, portanto, com as mesmas chances de crescimento, tá? Bom, então como é que é? Voltando ao caso do menino lunático, do menino maluquinho, tá? Que os espíritos, que os apóstolos não conseguiram curar. Como é que eles poderiam curar esse menino? Tem jeito? Nós seríamos capazes de curar esse menino? Seria, Marlene? Chega e cura? Como o Cristo falou, tudo que ele fez, nós também poderíamos fazer. Exatamente. A nossa fé fosse viva e nós tivéssemos essa condição da fé assassinada, a fé mesmo, verdadeira, né? Porque capaz somos, né? Exatamente. Então, a capacidade dessa fé, ela pode se manifestar através do magnetismo. O que é o magnetismo? Cada um de nós irradia coisas muito boas. Pode, né? Não é que todo dia, tem dia que a gente está mais parecendo outras coisas, né? Vamos falar bem claro, mas tem hora que você poderia soltar de dentro de você energias santificantes, magnetismo positivo, que pode interferir, sim, na doença do outro. Pensa num passe, por exemplo, né? Passe não é a irradiação daquelas energias positivas, não só do médium, mas o médium se põe numa condição de poder receber
os fluidos que Jesus manda, os fluidos que os espíritos protetores estão lhe dando, e esses fluidos podem chegar até o físico mesmo do próximo, né? Daquele que recebe o passe, além de serenar a alma dessa pessoa, né? Então, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem lá no capítulo 19, que fala que o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé quando posta em ação. Essa fé, é pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos que antigamente foram qualificados de milagres. Ou seja, os apóstolos poderiam sim seguir, né? Fazer essas curas, né? Por exemplo, Pedro, quando você vai chegando o final da vida de Jesus, ele sabe que vai ser sacrificado, né? E ele avisa os seus amigos, avisa os apóstolos que isso vai acontecer. E ele fala assim uma hora, né? Ele fala que ele está lá, que é a última vez que ele tem uma ceia junto com os seus apóstolos, né? Que até a pessoa que está na mesa também vai entregá-lo, né? E aí o Simão fala, não, eu vou junto com você, onde você for eu vou. Ele fala para Cristo, vou até minha morte, vou te seguir, né? Então, Jesus fala assim, Simão, Simão, eis que Satanás vos requisitou para peneirar como trigo. Outros falam para te dobrar como trigo, como se fosse o vento, tá? Então, Satanás aqui são os espíritos, os nossos adversários, né? As pessoas que são contra o nosso estágio de amadurecimento, que falam, aquela ali está ficando muito boazinha, eu vou tentar ela para ver se ela cai, né? Sempre tem aqueles que não querem o nosso desenvolvimento. Então, Jesus fala para o Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás vos requisitou para dobrar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que não cesse a tua fé. E tu, quando voltares, apoia os teus irmãos. Entenderam? Jesus já sabia. Aí ele fala, não, até o galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Ele fala, não, eu vou com você até a morte. Né? Mas acontece que justamente antes do dia amanhecer, Simão nega Jesus 3 vezes. Lembram dessa passagem, né? Então essa era a fé do nosso amigo Pedro, que vai crescendo como uma árvore, ele já estava melhor. Ele nega, porém, mais para frente, ele é capaz de realizar curas. Ele cura um paralítico, por exemplo. O paralítico pede uma esmola e ele fala assim, olha, não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Levanta-te em nome de Jesus e anda. E o paralítico sai andando. Então o Pedro vai amadurecendo nessa sua fé. E é o que nos cabe fazer também, tá? A fé, também nesse capítulo 19, fala que a fé é humana e a fé é divina também, tá certo? Por quê? Não quer ir para frente, Carlos. Não quer ir para frente. Tudo bem, não tem importância. Aqui, ó. Então, esse homem, esse autor, né, vocês sabem que no Evangelho segundo o Espiritismo tem várias páginas de vários autores, né? Eu não lembro quem que é o autor. Deixa eu ver para mim aqui, Carluxo. Enfim, ele fala assim, ó, o homem de gênio, ele fala, a fé é humana e é divina, tá? Se o homem é de gênio, assim, um homem criativo, né, que persegue a realização de um grande empreendimento, ele triunfa se ele tem fé, porque sente em si mesmo que ele pode e deve triunfar. E essa certeza íntima lhe dá uma extraordinária força. Isso serve para nós, né, gente? Quando você vai pedir um emprego, por exemplo, você vai para a entrevista, você vai, não vou conseguir, não consigo, já sei que não vai ser para mim. Pronto, acabou, você já está sem aquela
confiança que você tem que ter em si mesmo. Então já é mais difícil triunfar, tá? Então mesmo nas coisas humanas é importante a gente ter confiança na gente mesmo, tá? Então ele fala isso, que o homem de gênio triunfa porque tem certeza disso e isso dá força. Isso é o homem de gênio que está cuidando das coisas humanas. Agora o homem de bem, né, que crendo no seu futuro celeste, acreditando que vai virar anjo, do jeito que a gente comentou antes, né? Esse homem de bem, com a certeza de que do futuro celeste, quer preencher a sua vida com nobres e belas ações. Tira da sua fé, da certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E ainda nesse caso se realizam os milagres da caridade, do sacrifício e da abnegação. Por fim, não há más inclinações que com a fé não possam ser vencidas. Isso que eu li, o que ele falou. Deu para entender o que ele disse? O que ele disse? Que o homem de gênio, o homem que está realizando as coisas, tem que ter fé e confiança em si mesmo para realizar. O homem de bem, ele tira daquela certeza que ele vai ser feliz futuramente, uma força extraordinária. E isso faz ele vencer todas as más inclinações. Está vendo que essas más inclinações é que são as nossas montanhas, que nós temos que arrastar daqui para ali, né? Então, nós temos que ter uma fé ativa, não dá para ter uma fé simplesmente falar, eu acredito em Deus, está tudo bom. Não, quando eu morrer está tudo certo, porque eu sempre fui uma pessoa que acreditei, eu sempre fui lá no centro, participei de palestras, tudo bem, tudo jóia comigo. É assim? Não. Eu tenho uma frase deles que eu achei muito boa também, desse capítulo 19. Fala assim, ó, se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente convencidas da força que trazem consigo, e se quisessem pôr a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios, e que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. Entenderam? Então, o que nós estamos falando aqui é que fé é uma semente. Quem vai ter essa árvore de fé viva é aquele que se dedicar às boas obras, se dedicar, né, ao bem e construir, depositar uma confiança absoluta de que a sua vida, uma parte você manda, então vamos segurar bem as rédeas daquilo que nós temos que fazer, porque todo mundo sabe o que deve e o que não deve fazer, é ou não é? Todo mundo sabe. E deixar que a parte daquilo que às vezes não nos acontece, a gente fala, tinha que acontecer isso, né? E não aconteceu, tá bom, Deus pode estar no comando, né? Ah, não, gente, aconteceu uma coisa que não podia acontecer, como assim? Né? Como é que os outros, né, fizeram isso comigo? Está dentro da sua programação de vida. Ninguém vem para a Terra sem uma programação anterior. Antes da gente nascer, a gente programa, fala, eu vou fazer esse trabalho lá na Terra. Eu vou tentar melhorar nisso, é ou não é? Nós temos a nossa programaçãozinha, né? Então, para encerrar, já está na hora de encerrar quase. Quero ler uma parábola. 2 casos muito interessantes que estão aqui. Essa aqui eu vou ter que ler, porque é do Evangelho, tá? Aqui é o Novo Testamento, que o Haroldo Dutra traduziu. Que é a questão da ressurreição da filha de Jairo. Vocês conhecem essa história? Quem conhece? Levanta a mão. Acho que muita gente conhece, né? Aham. Mesmo assim eu vou contar, tá bom? Vocês me ajudam depois a corrigir alguma coisa. Olha lá, depois de Jesus atravessar novamente para o outro lado no barco, estava de um lado, né, do mar de Genezaré, atravessou para o outro lado, reuniu-se um monte de gente, mas vou falar com as minhas palavras, tá? Reuniu uma turba, uma multidão se juntou para ouvir o que ele estava falando. E ele estava sobre o mar, ele estava juntinho do mar. E nesse momento chegou pertinho dele um chefe de sinagoga. Sabe o que é uma sinagoga?
é como se fosse o templo dos judeus, né? É como se fosse a igreja ou o centro espírita da religião judaica, certo? Chefe da sinagoga é como se fosse hoje em dia um padre, um pastor, o responsável por um determinado templo religioso, tá? Esse chefe de sinagoga se chamava Jairo, e ele chega perto de Jesus. Ele é um dos chefes da sinagoga. E assim que ele viu Jesus, se ajoelhou aos pés de Jesus. E lhe pediu muito, dizendo: minha filhinha está nas últimas. Vem para que coloques a mão nela, para que imponhas a mão nela, para que ela seja salva e viva. A filha desse chefe da sinagoga estava morrendo. Era uma menina. Saindo com ele, uma turba numerosa o seguia e comprimiam Jesus. Era um empurra-empurra, tá certo? Uma cotovelada, todo mundo queria chegar pertinho de Jesus, uma multidão estava pressionando ali Jesus, acompanhando ele. Mas uma mulher que estava com fluxo de sangue há 12 anos, uma mulher que tinha uma menstruação que não parava nunca, né? Já tinha sofrido demais na mão de muitos médicos, gastando tudo quanto tinha e nada lhe aproveitando, mas só estava piorando da doença dela. Cada vez aquele fluxo de sangue que saía por baixo aumentava, não sarava de jeito nenhum, e ela já tinha feito tudo que era a medicina da época. O que ela fez? Depois de ouvir a respeito de Jesus, enquanto vinha na multidão, chegou pertinho e tocou na veste de Jesus. Pois dizia assim para ela mesma: se eu tocar na sua veste, se eu apenas tocar na roupa dele, serei salva. E imediatamente secou-se. Secou-se a fonte do seu sangue e soube em seu corpo que estava curada daquele mal. Jesus, imediatamente, reconhecendo que tinha saído o poder dele mesmo, e voltando-se à turba, voltando-se para a multidão, falou: quem tocou nas minhas vestes? Quem me tocou? Aí os apóstolos, os discípulos falaram: nossa, você não vê que tem uma multidão te comprimindo, todos te apertando, todos te tocando, né? E ainda você fica perguntando quem te tocou, os discípulos, né? Ele olhava ao redor para ver aquela que fizera isso. A mulher, com medo, trêmula, sabendo o que lhe havia acontecido, veio, já ajoelhou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Ele, porém, lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e permanece curada do teu flagelo, do teu mal. Enquanto ele ainda falava, vieram alguns da parte do chefe da sinagoga, que chamava... Como é que chamava o chefe da sinagoga? O Jairo. Então chegaram alguns lá da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Jesus, ouvindo de relance a palavra que falavam, diz ao chefe da sinagoga: não temas, apenas crê. E não permitiu a ninguém de seguir junto com ele, senão o Pedro, o Tiago e o João, que era irmão do Tiago. Chegando à casa do chefe da sinagoga, contempla o tumulto e muitas pessoas chorando e gritando, desesperados com a morte da filha do Jairo. Após entrar, Jesus fala: por que estáis alvoroçados e chorais? Ou seja, por que vocês estão tão agitados e estão chorando, né? A criancinha não morreu, mas dorme. E zombaram dele, riram, né? Não acreditaram. Ele, porém, fazendo todos saírem, tomou consigo o pai e a mãe da criancinha, e os que com ele estavam, que eram
o Pedro, Tiago e o João, né? Só entrou ele, o Pedro, Tiago e João e o pai e a mãe da menina, tá? E foi aonde estava a criancinha. E agarrando a mão da criancinha, agarrando a mão dela, falou, Talita cum, que traduzido é, mocinha, eu te digo, levanta-te. E imediatamente a mocinha se levantou e andava, pois estava com 12 anos. E todos se extasiaram, né? Ficaram todos muito maravilhados com aquilo que tinha acontecido. E Jesus ordenou a todos que ninguém soubesse disso. E disse para dar alguma coisa de comer para a mocinha. Vai tratar, a menina está viva, dá uma comidinha para ela, né? Então, para a gente chegar nesse ponto, né, gente, vai ter uma caminhada longa, talvez de alguns séculos, né? Vamos nascer, vamos remover, né? O Livro dos Espíritos fala, será que alguém pode chegar na perfeição assim de repente, né? Se fizer tudo certinho nessa vida, vai chegar a virar um espírito puro? Jesus, aí o Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem que não, que a gente nem tem ideia do que é um espírito perfeito, tá? Mas que cabe a gente fazer o melhor dentro das nossas possibilidades, pensar que até o Pedro, que foi um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus, fraquejou, tropeçou, mas conseguiu depois fazer esse caminho, né, de se aproximar de Jesus, se aproximar daquilo que nós devemos virar, né? Um espírito puro, um anjo, uma pessoa que só quer o bem, que, como Jesus falou, aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, seja o menor diante dos homens, seja aquele que serve. Então, eu acho que é isso a nossa proposta, tá? O que eu pude falar. E lembrando que o passe é muito importante, né, gente? Depois da palestra sempre tem um passe, mas o que é muito importante é a gente se colocar numa posição de receptividade, né? De sentir que os fluidos realmente estão nos ajudando, estão nos penetrando. Alguém quer comentar alguma coisa? Nada não? Então vamos passar para a nossa prece, depois vai começar o passe, todo mundo pode ficar sentado na própria cadeira, quem quiser tomar passe, que as pessoas vão chamando, tá? Então vamos, nesse momento, pensar nessa entrega, depositando a nossa confiança em Deus, com a certeza de que teremos um futuro de paz, um futuro abençoado, e que o tempo inteirinho estamos circundados de espíritos que desejam o nosso progresso. Vamos pedir a Jesus que nos permita crescer, que nos permita sermos mais fraternos uns com os outros, crescendo em conjunto para que esse planeta possa se transformar a cada dia num ambiente de paz, num ambiente de amor, em que a caridade seja o nosso leme para com todos aqueles que nos rodeiam. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, Senhor. Muito obrigada pela paciência.